Olá, meus caros, sou o professor Alan e hoje vamos fazer um probleminha aqui, resolver de calorimetria. Temos aqui um calorímetro de capacidade térmica 8 calorias por grau Celsius, contém 120 gramas de água a 15 graus Celsius. Um corpo de massa X e temperatura 60 graus é colocado no interior do calorímetro. Sabendo-se que o calor específico do corpo é de 0,22 e que a temperatura de equilíbrio térmico é de 21,6, calcular X. Só lembrando que o calor específico da água no estado líquido é de 1 caloria grama por grau Celsius. Beleza? A partir desses dados, vamos achar qual deve ser a massa do corpinho X para que esses caras fiquem os três no equilíbrio térmico a 21,6 graus Celsius. Meus caros, princípio das trocas de calor. Aqui a gente vai usar o quimacete. Então, relembrando que macete é massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Esse massa vezes calor específico pode ser substituído por Czão, que é a capacidade térmica de um corpo. Pois bem, feito isso, no princípio das trocas de calor, o que vai valer aqui? Eu tenho uma massa de água, essa massa de água é de 120 gramas. A temperatura inicial dessa massa de água é de 15 graus Celsius. Opa, duas informações do problema. O Czinho da água no estado líquido vale 1 calorias por grama por grau Celsius. Opa! O que mais que eu tenho? Se a temperatura da água vale 1, então antes de eu colocar esse corpinho aqui de massa X, esse calorímetro, que é essa vasilha aqui que está contendo a água, ela vai ter exatamente a temperatura da água. Então os dados que ele tinha me dado para o calorímetro eram o seguinte: capacidade térmica do calorímetro valia 8 e a temperatura inicial do calorímetro vale 15 graus Celsius. Opa! Então, até aí nós temos já alguns dados. O que ele fala mais pra gente? Ele fala que esse corpinho aqui tem uma massa X e que a temperatura inicial desse corpinho é de 60 graus Celsius. Só que no equilíbrio térmico, o que vai acontecer? Os três ficarão exatamente com a mesma temperatura. Aquele que está mais quente perde calor para os que estão mais frios, de modo que a temperatura deles vão se equalizar e ficar exatamente a mesma no equilíbrio térmico. Então ele me fala que no equilíbrio térmico a temperatura vai ser de 21,6 graus Celsius. Então essa temperatura vai valer para a água, H2O, vai valer também para esse corpinho aqui, a temperatura final dele vai ser de 21,6 graus Celsius. Outro dado que ele me deu desse corpinho, ele me deu que o calor específico dele era de 0,22, o Czinho 0,22 calorias gramas por grau Celsius. Foi outro dado do problema. Pois bem, feito isso, aqui eu não tinha colocado a unidade calorias por grau Celsius. Pois bem, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Fazer a variação das temperaturas. Como está todo mundo com a mesma temperatura final, ou seja, a temperatura do equilíbrio térmico, eu vou verificar primeiro qual é a variação da temperatura da água. Variação da temperatura da água, então, vai ser ΔT é igual temperatura final, que é 21,6, menos a temperatura inicial, que é 15. Subtraindo esse cara menos esse, o resultado vai dar 6,6 graus Celsius. A variação da temperatura para o calorímetro também vai ser a mesma da água. Temperatura final, 21,6 menos 15, a variação da temperatura vai dar 6,6 graus Celsius. Pois bem, agora aqui, por último, eu vou calcular a variação da temperatura para esse corpo de massa X. A variação da temperatura será temperatura final 21,6
menos a temperatura inicial, que é de 60 graus Celsius. Fazendo esse menos esse, vai me dar menos sinal negativo, 38,4 graus Celsius. Ok, então temos os dados, agora vamos montar. Então, sobre o princípio das trocas de calor, nós temos o calorímetro, a água e colocamos um corpo lá dentro. Pois bem, para o calorímetro, para calcular a quantidade de calor dele, nós usamos o Q-macete para todos. Pois bem, só que o Q-macete, lembrando, a quantidade de calor é a massa do corpo vezes o calor específico, Czinho, vezes a variação da temperatura. No caso do calorímetro, ele não deu a massa nem o Czinho. O que ele deu no lugar? A capacidade térmica, que vale 8. Então, nós substituímos aqui no lugar, quando eu for escrever o Q-macete para o calorímetro, eu coloco Czão vezes ΔT. Para a água, Q-macete, massa Czinho ΔT. Para o corpo também, Q-macete, massa Czinho ΔT. Substituindo os valores. A capacidade térmica do calorímetro vale 8, a variação da temperatura 6,6, mais, para a água, a massa vale 120, o calor específico da água vale 1 e a variação da temperatura da água 6,6, a mesma do calorímetro, mais a massa do corpo vale X, o calor específico do corpo 0,22, a temperatura do corpo é negativa, menos 38,4. Isso aqui é igual a 0. Pois bem, multiplicando agora, ó, esse cara vezes esse, dá 52,8. Mais 120 vezes 1 dá 120. Esse resultado aqui eu multiplico por 6,6. Isso dá 792. Aqui eu vou fazer a seguinte coisa, ó. 0,22 vezes 38,4, isso aqui vezes isso vai dar 8,44. Só que eu vou olhar para o sinal, ó. Mais com mais dá mais e mais com menos dá menos. 8,44 vezes x. Tudo isso é igual a 0. Pois bem, eu quero saber quanto que vale o x, que é a massa do corpo. Como eu não sou bobo nem nada, esse termo aqui, ó, ele é negativo. Vou fazer ele pular a porteira para cá, ó, ele vai passar positivo. Quem vai sobrar desse lado? Esses dois aqui, ó, 52 e 792. Então, ó, vou até somar aqui já, ó, 52 mais 792, 52,8 mais 792 dá igual 844,8. Então, eu tenho 844,8 é igual, esse cara pulou para o outro lado, 8,44x. Por último, esse 8,44 está multiplicando, ele passa para aquele lado, dividindo. Fazendo essa continha aqui nesse pedacinho, ó, eu vou ter 844,8, isso é igual a x, e o 8,44 passou dividindo. Então, se eu fizer isso aqui dividido por 8,44, é igual a aproximadamente 100 gramas. Valeu, meus caros? Se inscreve no canal, dá um like e ativa o sininho. Valeu, abraço!